Ok, pessoal. De vez em quando pode ser que apareça um zoado, um cachorro latindo, coisa do tipo, então vão relevando aí, tá bom? Que aquelas coisas, né, feitas em casa desse jeito mesmo. Beleza. Vamos começar nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre expressões matemáticas, tá? Então, uma das coisas que eu vejo de vez em quando os alunos vacilando um pouquinho, né, em relação a como fazer as operações matemáticas, tá? Então a gente vai bem do básico, né, das operações básicas, vamos ver algumas operações um pouquinho diferentes, tá? Até chegar nas expressões, beleza? Então a gente vai começar com os operadores básicos, depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns operadores especiais, né, como uma nomenclatura que talvez vocês não estejam acostumados, que é o termo operador unário, tá? Que, como eu sou da computação, né, aqui não, eu vou trazer um pouquinho a minha realidade para os alunos para ver se eles entendem de uma outra forma diferente, tá? A gente também vai falar sobre um operador chamado módulo, beleza? E o operador potência, tá? Ou expoente também, que o pessoal fala, beleza? Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre ordem, né? Como é que as operações são executadas. Existe uma ordem, né? Talvez você tenha esquecido isso, mas existe uma ordenzinha para as operações serem feitas, tá? Ou seja, uma prioridade. Então, a gente vai ver os operadores que têm prioridade sobre outros, tá? E também falar um pouquinho sobre alguns agrupamentos, beleza? E aí, por fim, aí a gente chega nas expressões, vamos fazer alguns exercíciozinhos com expressões, tá bom? Eu preciso a ajuda de vocês aí nesse processo, tá bom? Eu falo um pouquinho rápido, caso vocês tenham observado, né? Então, se por acaso, professor, tá muito rápido, aí vocês me falem aí que eu vou devagar, tá bom? Beleza? Então, os operadores básicos, né? Todo operador matemático, né, pessoal, ele é usado como resultado de um contrato, tá? Eu estou usando esse termozinho aqui, contrato, entre operandos, tá? Logo, o resultado depende do valor dos operandos e desse tal contrato. Aí você já deve estar se perguntando, professor, como assim? Que diabo é isso? Contrato? Eu nunca ouvi falar de contrato na minha vida em matemática. O que quer dizer com isso? É o seguinte, pessoal, só para dizer o seguinte, cada operando ele tem uma forma diferente de tratar os operadores. Por exemplo, quando você vai colocar uma soma, né, 18 mais 8, o sinal mais significa que o contrato ali entre esses operandos é de soma. Então, eu vou somar essas pessoas, né? 12 mais 8 vai virar 20, né? Ou seja, o resultado da operação desse contrato aí é a soma desses operadores. Se eu por acaso colocasse um sinal de vezes, o contrato já é outro, eu vou multiplicar. Se eu colocasse sinal de divisão, o contrato é outro, eu vou dividir e assim sucessivamente. Então a gente vai ter vários operadores, onde cada operador vai ter uma forma diferente, né, de tratar esses operandos, né? Tá? Então, o que é que eu estou me referindo ao contrato, né? É esse sinalzinho que tem aí entre os operadores, os operandos, aliás, né? O operador é o sinal de soma, que é o contrato que eu estou me referindo aqui. E os operandos são os números, né, os termos que vão ficar aí um do lado do outro. Beleza? Entendido o conceito? Beleza, então só recapitulando, a gente vai ter o operador de soma, de subtração, de multiplicação, né, de divisão, certo? Então, quando a gente faz a operação, né, a operação final de estudo, dá um resultado, tá bom? Então, eu vou fazer uma soma e eu vou ter o resultado dessa soma, tá? Então, o resultado dessa soma, eu estou colocando esse sinalzinho de igual, tá? Pode acontecer, a gente vai ver, né, nas próximas aulas, que o resultado ele não ele pode ser não uma igualdade, mas ele pode ser um maior igual, pode ser um menor igual, pode ser um diferente, tá? O resultado, que é esse sinalzinho aí, ó, que tem entre o contrato realizado, né, entre os operadores e o valor, né, pode ser diferente,
Mas o que é que esse sinal representa? Ele representa uma que a gente chama de uma operação booleana, ou é verdadeiro ou falso, tá? Lembra quando eu botei na pergunta do quiz, né? Isso daqui é igual a isso, né? Você tinha que dizer que é verdadeiro ou falso? Porque a operação, né, booleana de igualdade está querendo dizer isso. Isso é verdade ou não é verdade? Então, quando você soma 12 mais 8, dá 20? Dá. Então, é verdade. Então, essa igualdade é verdadeira. Beleza? Ok? Então, vai ter casos que a gente vai trabalhar com inequações, né, mais na frente. Que a gente está justamente indo atrás dessa coisa booleana, né? De uma operação que seja verdadeira. Tá? Então, quando a gente vai colocar um sinalzinho de maior ou igual, a gente vai verificar se o valor que vai estar à direita vai ser maior ou igual do que a expressão, certo? Maior, do mesmo jeito. Então, esse sinalzinho aí que tem no meio pode diferir, tá? Mas a gente, por enquanto, vai trabalhar com igual, tá bom? Então, não se preocupe que a gente não vai misturar as coisas por enquanto. Mas mantenha a mente aberta que esse igual é uma operação de validação. Eu quero chegar a uma igualdade. Eu quero que essa igualdade seja satisfeita, tá? Beleza, estou misturando aqui um pouco de computação mesmo. Ok? Então, bora lá, ver se vocês se lembram, né, dessas coisas. Quanto é 12 menos 8? Coloca aí no chat. 12 menos 8, 4, perfeito. Quanto é 12 vezes 8? Opa, começou a complicar. Eu botei o contrato aí de multiplicação. A Ana Carla respondeu prontamente, né? 96, perfeito. 12 dividido por 8. Aí pegou, professor. Não é inteiro, não. Vai dar um número quebrado. Que número quebrado é esse? Perfeito, João Vitor. 1,5, tá? Ok. Muito bom, pessoal. Então, resumo da obra, né? Esses operadores, quando a gente tem dois, tá, pessoal? A gente vai chamar de operador binário, tá? Ou seja, um operador que ele só precisa de um único operando, dois operandos, aliás. Dois operandos. Então, o contrato de divisão, ele tem que ter dois caras para dividir. Eu não posso dividir só uma pessoa, tá? Ah, professor, e quando tiver assim? Continua mesmo. Eu tenho um operando e tenho outro operando, tá? Certo? Às vezes, quando a gente tem 4, né, e a gente coloca um sinal de dividir, quando a gente vai tratar com por exemplo, eu tenho essa expressão aqui, né? 2/3 mais 5, tá? Quando a gente tem esse tipo de operação, o que é que a gente faz, né, para fazer aquele MMC, né? A gente divide aqui por 1. Não é isso que a gente faz? A gente pega 2/3, coloca aí mais 5 sobre 1 para poder fazer o MMC, né? Aqui a gente coloca o 3, vai lá, faz aquela operação que o Diego mostrou na semana passada, né? 2 mais 3 dividido por 1 vai dar 3, 3 vezes 2, 15, né? E aqui vai dar 17 sobre 3, beleza? Então, sempre um sinal, né, desses que a gente viu até agora, soma, multiplicação, divisão, subtração, eu preciso de dois operandos, tá? Então, a gente vai dar um nome de operadores, né, binários. Então, o operador divisão é um operador binário. Operador soma é um operador binário. Operador de multiplicação é um operador binário. Operador de divisão é um operador binário, tá bom? Então, preciso de dois carinhas aqui para trabalhar, tá bom? Beleza? Ficou claro, galera? Tranquilo? Agora, atenção, tá? Então, quando o professor diz atenção, né, faz que nem o Mr. Bean. Coloca aí os palitos aí nos olhos e fica assim, ó. Presta atenção, tá? Que isso daqui é o que muitos de vocês podem ali patinar, tá? Então, ó, quando eu tenho uma soma ou uma diferença, vamos prestar atenção nesses dois tópicos aqui que eu coloquei, tá? Primeiro tópico fala assim, ó. Faz-se a soma se os operandos possuírem o mesmo sinal.
Ah, os operandos têm sinal de menos? Eu somo os dois. Se os dois operandos têm sinal positivo, eu somo os dois. E aí depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o resultado com o mesmo sinal. Tá? Se acalma que daqui a pouco a gente vê um exemplo disso. Já na diferença, a gente sempre vai ter, se eu tiver um operando que é negativo e outro operando que é positivo, eu vou sempre subtrair. E no final eu vou manter o sinal do maior, né? Se o maior valor foi o número negativo, fica o resultado negativo. Se o maior valor for um número positivo, fica o resultado, né, com sinal positivo, tá? Então bora ver aqui o que é que eu estou falando de positivo negativo, né? É aquele sinalzinho que acompanha o número. Então quando eu tiver assim um número só assim, ó, 3, a gente diz que ele é positivo, tá? Ou se ficar assim mais 3, do mesmo jeito, positivo. Se o número ele tá assim, ó, menos 5, então ele é o quê? Um número negativo, tá? Pertence lá aos números inteiros, né? Ou reais, certo? Se estiver quebrado é um número real, né? Beleza? Então, entende, né? Conceito positivo, negativo, tá tranquilo? Bora ver aí, trabalhar com essa soma e diferença, só pra gente matar essa questão, tá? Então, ó, por exemplo aqui, ó. Esse tópico aqui é o primeiro, ó, tá? Eu tenho aí, ó, menos 3, menos 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os dois, 5 mais 3, 8, e repito o sinal. Se os dois são negativos, eu repito o sinal negativo. Beleza? Ok? Numa soma, né? Eu coloquei mais 3 mais 5, mas eu poderia só ter o 3, né? Só ter o 3 mais 5. Os dois são positivos. E a gente faz o que sempre fez, né? Somou, né? Então soma 5 mais 3 e eu repito o sinal, que é um sinal positivo, né? Usualmente a gente não coloca o sinal, né, positivo quando ele está à esquerda, né? Usualmente a gente não tem essa prática. Aqui eu estou colocando o sinal de mais só para ficar claro, tá? A Shirley está perguntando se é o jogo do sinal. Usualmente, tá, Shirley? O jogo do sinal ele é tratado mais quando é uma multiplicação. Mas eu estou primeiro mostrando a soma e a diferença. Depois eu vou para a multiplicação, tá? Usualmente a gente fala o jogo do sinal na multiplicação, né? Beleza? Ok? Então ficou claro? Olha, quem sabe em alguma oportunidade a gente está dando aula aí para vocês. Eu não vou descartar isso não. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, estou subtraindo dois números negativos, né? Ou somando dois números negativos, eu posso ter assim também, ó. Menos 3 mais menos 5, tá? Se eu tiver esse tipo de coisa, é a mesma coisa dessa operação aqui. Eu estou somando dois números negativos. O que é que eu vou fazer? Eu somo os dois números, 3 e 5, que vai dar 8, e repito o sinal, menos, tá? Então, lembrar, eu tenho dois operandos que são negativos, somo eles e repito o sinal, tá? Pronto, Alex aqui. Professor, esse menos 3 com menos 5 não era para dar 8 positivo? Não, porque por conta dos operandos, a gente tem que focar no operando. O operando um é negativo e outro não é negativo. Se os dois forem negativos, você vai somar, tá? E repetir o sinal. Beleza? Ok? Então, mesmo sinal, os operandos têm o mesmo sinal? Tem, professor. Então, repete e diminui, tá? Se for uma soma. Beleza? Que a gente vai falar de operadores unários daqui a pouco, tá? E aí vai ter um outro jogozinho, né? Vou falar que nem a Chile, vai ter outro jogo de sinal, tá? Então, ó, presta atenção. Tá bom? Beleza, o segundo tópico tá aí à direita, os exemplos, ó. Se os operandos têm valores diferentes, a gente diminui e pega o sinal do maior, tá? Por exemplo, ó, menos 5 mais 3. Qual é o resultado? Eu vou diminuir 5 menos 3, 2, tá? E qual o valor maior? O valor maior que está acompanhando o 5, né? Então, 5 é maior que 3. Então, eu vou pegar o sinal do 5, que é negativo. E aí, eu coloco aqui o sinal negativo, tá?
O outro caso, né? Menos 3 mais 5. Eu vou diminuir 3 menos 5, né? O 5 menos 3. 2. Qual é o valor maior? O valor maior que está acompanhando o 5. Então, o número fica positivo. Tá bom? O resultado, né, no caso da operação, fica positivo. Beleza? Ok? Entendido, pessoal? Então, a diferença. Então, ó, tem soma e diferença. Se os operandos têm o mesmo sinal, você soma e repete o sinal. Tá? Se os operandos têm sinais diferentes, você diminui e pega o sinal do número maior. Tá? Pensem nessa regrinha aí que não vai ter erro quando vocês estiverem trabalhando com soma e diferença. Tá bom? Ok? Posso passar? Olha, arregala os olhos, que agora sim eu acho que é o jogo de sinal que a Shirley falou, tá? Multiplicação ou divisão, galera. 2 tópicos para vocês também, ó. Operandos de sinais diferentes darão resultado negativo, tá? Operandos de sinais diferentes darão resultado negativo. Operandos de sinais iguais darão resultado positivo. Operandos de sinais iguais darão um resultado positivo. Observem que eu estou focando no operando, né? Lá do binário, né, são 2 operandos, né? Então, se os operandos, dependendo do sinal dos operandos, a gente vai ter um resultado que vai ser ou positivo ou vai ser negativo, tá? Bora ver um exemplo aqui. Olha só, os exemplos do lado esquerdo aí de vocês, né? Menos 3 vezes menos 5. Você multiplica 3 vezes 5, normal, dá 15, né? E aí, qual é o sinal que eu vou colocar, professor? Se os sinais são iguais, positivo, tá? Nem coloquei um mais aí não, dá 15. Tá bom? No de baixo, né? 3 vezes 5, multiplica, né? Dá 15. Então, operandos de sinais iguais, né? Que é o primeiro exemplo aqui, ó. Eu vou ter sempre resultados, ó. Desculpa, aqui não, aqui. Operandos de sinais iguais, tá? Que é o segundo tópicozinho. Eu vou ter sempre resultados positivos, tá? Se os operandos tiverem mesmo sinal. Beleza? Já se for diferente, vai dar negativo o resultado, tá? Então, 3 vezes menos 5 vai dar o quê? Menos 15. Menos 3 vezes 5 vai dar o quê? Menos 15 também, tá? Beleza? Ok? Eu vou depois, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês por que isso acontece, tá? Eu estou dando aqui uma receitinha de bolo, mas daqui a pouco, quando eu falar de operador unário, vocês vão entender por que isso acontece, tá? Beleza? Eu vou voltar a esse exemplo aqui e mostro para vocês. Eu quero que vocês entendam o porquê disso também. Ok? Tranquilo? Então todo mundo já sabia dessas regras, ficou mais claro agora? Tranquilo? Nenhuma dúvida, né, pessoal? Quem tiver dúvida pode ir falando aí que a gente está acompanhando, tá? Beleza, agora a gente vai para os operadores especiais, tá bom? Que são os operadores... Eu peguei alguns operadores, existem vários, tá? Mas eu só selecionei alguns aqui para a gente entender como é que alguns funcionam, tá? Então vamos aí ao primeiro operador que eu acho que é essencial para a gente entender esse negócio de jogo de sinal, por exemplo, né? Que a Shirley falou, tá? Então, na computação, a gente fala muito do termo operador unário, tá? O que é um operador unário? Ele é um contrato, né? Um operador que ele só precisa de um único operando, tá? Pode falar, Letícia. Pode comentar aí no chat que eu tô de olho. Que ele só tem um único operando, tá bom? Então não preciso de 2, só preciso de um, tá? Um exemplo, o mais, né? Aquele mais que eu coloquei lá nos slides anteriores, né? Mais 12 é a mesma coisa que o quê?
que 12, né? Então, mais estando à esquerda do número, não influencia em nada. Eu tenho um único operando, que é o 12, tá? E o que é que esse mais está fazendo com esse 12? Ele não está fazendo nada, né? Praticamente. Então, ele não está modificando. Beleza? Tudo bem, Letícia, sem problema. Beleza? Então, ele não está modificando nada. Ou seja, não faz nada, né? Agora, se a gente tem o menos, o negócio pode mudar, tá? Quando eu tenho, por exemplo, menos 12, eu posso estar me referindo a um número negativo, né? 12 negativo, beleza? Porém, aparentemente, o não fazer nada dele nesse caso não impacta que ele não faça nada em todos os casos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse assim, ó, menos mais 12, ia dar o quê? Menos 12. Normal, né? Eu ia ter menos, o mais 12 é a mesma coisa que 12, né? Isso daqui é a mesma coisa de menos 12. Perfeito? Tranquilo. Mas se esse número for negativo, o que é que acontece com ele? Vira positivo. Tá? Então, o menos no começo, né, da operação, né, no lado esquerdo da operação, ele modifica o sinal de quem está dentro. Tá? Ele vai modificar o sinal de quem está dentro. Então, se o sinal do que está dentro é negativo, ele fica o quê? Positivo. Se o sinal do que está dentro é positivo, ele fica o quê? Negativo. Ou seja, ele inverte o sinal do operando. Tá? Então, menos 12 ele sempre vai inverter o sinal do operando. Tá bom? Então, isso daí é uma das coisas que muita gente cai também. Tá? Sem problema, Miranda. Então, uma analogia, né? Enxerguem, pessoal, esse menos aí que aparece como se fosse um produto de um número menos 1, tá? Eu estou tendo um produto de um número menos 1, ok? Então, bora voltar aquele exemplo lá do 3, menos 3 vezes 5, tá? Ok, a gente tinha assim, ó, menos 3 vezes 5, eu falei que dava 12, né? Menos 3 vezes 5 dá 12, tá? Como é que eu posso enxergar isso daí? Eu posso enxergar da seguinte forma: menos 1 vezes 3 vezes 5. Tá? Quanto é 3 vezes 5? 15. Vai ficar menos 1 vezes 15. Menos 1 vezes 15 vai ficar menos 15. Eu botei o 12, ó. Viajei aqui, professor. Tá? Então vai ficar menos 15. Então posso pegar esse menos que está acompanhando o número negativo, né? E colocar ele para fora como sinal de multiplicação. Certo? Mesma coisa acontece quando eu tenho 3 vezes menos 5. Tá? Alex está perguntando, né? Então só muda para positivo na multiplicação e sendo soma, só soma e mantém o mesmo sinal. É isso? Bora lá. Deixa eu recapitular o que tu falou aí. Me diz se o que tu falou é isso que eu vou falar agora, tá, Alex? Quando eu tenho dois números, tá, que tem o mesmo sinal, eu vou multiplicar o resultado da positivo. Certo? Na soma, né, quando eu vou somar dois números, né, só vai dar positivo, certo? Se os dois sinais forem positivos, tá? Ou se na diferença, certo? O positivo ele é o maior número, aí dá positivo, tá? Mas a multiplicação, bora focar na multiplicação. Multiplicação é se dois números forem positivos ou os dois números forem negativos, né, os operandos, o resultado sempre vai dar positivo, tá? Se na multiplicação dos dois operandos um tiver sinal diferente do outro, né, ou seja, um for negativo e outro for positivo, você vai multiplicar normal e vai colocar o menos lá. Beleza? Certinho, Alex?
Ok? Entenderam, galera, a ideia por conta desse menos aí, tá? Porque o menos é um operador unário, tá bom? Então pensem nesse menos, né, como algo que vai modificar, que pode modificar o sinal do operando, tá? Ele pode modificar o sinal do operando, beleza? Ok? Tranquilo? Operador de módulo, tá? O operador de módulo, pessoal, ele também é um operador unário. Ele só precisa de um único operando, tá? E qual é a função dele? Tornar tudo positivo. Cara, ele é bom. Ah, eu tô com um saldo negativo aqui, né? Bota um módulo nele que ele fica positivo na hora. Ah, eu tô devendo 3 mil conto. Bota um módulo que você vai ficar com 3 mil conto. Certo? Então o módulo é um cara legal. Ele deixa todo positivo, tá? Então, ó, se eu tiver um módulo de menos 12, qual é o resultado? 12. Se eu tiver um módulo de 12 positivo, o resultado vai ser o quê? 12 positivo, tá? Então o módulo é essa barrinha, tá? Que vai ficar, o sinal de módulo é essa barrazinha aí, vai ficar englobando o operando, beleza? Então pensa no módulo como a melhor conta bancária que existe, que você nunca vai ficar negativo, tá? Você pode ficar no zero, mas não vai ficar negativo, ok? Então é um outro exemplo, tá, pessoal, de um operador unário. Eu só preciso de um único operando aqui dentro dele, tá? Beleza? Tranquilo? Sim? E a potência, né? Potência, ou aquele elevado, etc, né? Eu gosto de chamar ele de uma operação, não, um contrato binário. Aqui é um contrato binário, tá? Eu preciso de 2 operandos, tá bom? E eu gosto de dizer que ele tem a função de economizar caneta, né? Em vez de eu colocar 12 vezes 12, eu coloco 12 elevado a 2 para dizer a mesma coisa, tá? Então é como se eu estivesse repetindo, né, um dos operandos, né, no sinal de multiplicação. Então 12 elevado a 2, né, equivale a 12 vezes 12. Ou seja, eu vou repetir ali o operando que está à esquerda, a quantidade de vezes que eu tenho um expoente. Tá? Então, se está elevado a 2, você vai colocar 12 vezes 2, 12, duas vezes. Tá? 2 vezes vai aparecer o 12. Tá bom? Beleza? Se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a 6, você ia repetir o 2 6 vezes e multiplicar todo mundo. Tá? Beleza? Então, esse daí é o sinal de potência. Tá? Então, é só lembrar que o sinal de potência é uma multiplicação, né? Só que para economizar caneta, eu uso essa potência aí, até para economizar espaço também, né? Ok? E aí, galera, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Isso é que eu não cobrei ainda nos exemplos, mas vou fazer um parênteses aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu tenha a seguinte operação, ó. 2 elevado a 6 mais, aliás, botar assim, 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 4. Alguém sabe qual é o resultado dessa operação? Pode colocar nessa forma aqui, ó. Botei aí no chat, dessa forma aqui, no chat. Pronto, a Gabriela colocou 2 elevado a 10, Francisca 2 a 10, perfeito, galera, isso mesmo. Então, bora lá. Por que dá 2 elevado a 10, né? Porque o 2, que a gente chama de base também, né? A gente chama isso daqui de base. E isso daqui de expoente, né? Certo? Quando você tem uma multiplicação com a mesma base, o que é que você faz? Você repete a base, né? E soma os expoentes. Então vai ficar 6 mais 4, que é 10. Beleza? Perfeito. Show. Bora ver se vocês agora entenderam a ideia. Se eu tiver assim, ó, 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 10. E aí, quanto é que dá isso daqui?
Eita, professor, agora pegou. Agora pegou, agora... Opa, a Letícia colocou 2 elevado a menos 4. O Francisco Paulo botou 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 4. Pronto, bora lá. Isso aqui pega um pouquinho, tá? Mas eu quero que vocês entendam que a divisão ele é o quê? Ele é o inverso da multiplicação, tá? Então pensa assim, divisão é o inverso da multiplicação. Então se divisão é o inverso da multiplicação, isso significa o quê? Que 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 10 é a mesma coisa de 2 elevado a 6 vezes, tá? 2 elevado a menos 10. Beleza? Inverso, tá? Professor, explica esse negócio direito. Bora lá. 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 10. Isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 10 sobre 1, tá? Lembra que eu posso colocar esse sobre 1 em qualquer número, né? Quando a gente vai dividir, não tem essa regra, né? Você repete o numerador e inverte o denominador. Não é isso que acontece? Então isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 6 vezes 1 sobre 2 elevado a 10, tá? Quando um número, né, tá com expoente elevado a um número positivo, você pode fazer aquela técnica de simplificação, né? O que é que eu posso fazer para tornar esse 2 elevado a 10 em 1? Eu vou multiplicar por 2 elevado a menos 10. Não é isso? Então eu vou pegar 2 elevado a 10, multiplico por 2 elevado a menos 10. A mesma coisa eu vou fazer no numerador. 2 elevado a menos 10, tá? E o que é que vai acontecer quando eu multiplicar o 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a menos 10? Aquilo que vocês acabaram de fazer. Vou repetir a base e somos expoentes, né? 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a menos 10 vai dar 2 elevado a 0. E o que é 2 elevado a 0, pessoal? Para falar a verdade, o que é qualquer base elevada a 0? Qual o resultado disso? 1. Perfeito. Por isso que aqui embaixo vai ficar... Opa. Por isso que aqui embaixo vai ficar 1, tá? E aqui em cima vai ficar 2 elevado a menos 10. Por isso que a gente chegou a isso daqui, ó, tá? 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 10. Tá bom? Por isso que a gente faz esse jogo, né, de levar o valor que está embaixo para cima e mudar o sinal do expoente. Essa técnica pai e meio, né, de fazer isso daqui direto, o que está acontecendo é isso. Eu estou fazendo uma multiplicação ali embaixo, tá? Pelo mesmo número com a expoente, né, negativo, para tornar aquele valor que está embaixo 1 e o valor negativo vai ficar lá em cima, tá? O expoente. Pronto. Você não entendeu muito bem. Vou repetir aqui, tá? Só que agora eu vou fazer de outra forma. Assim, ó, Francisco. 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 10, tá? Eu quero sumir com esse 2 elevado a 10 que está aí embaixo. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer para sumir com ele? Eu vou multiplicar ele por 2 elevado a menos 10. Por quê? Porque eu sei que se o expoente ficar elevado a 0, vai dar o número 1, tá? Se eu pegar 2 elevado a 10 e multiplicar por 2 elevado a menos 10, vai repetir a base, né? Que vai ficar 2. E a soma dos expoentes vai dar 0, né? 10 menos 10, 0. Beleza? Só que eu tenho que ter uma fração equivalente, né? Como o Diego falou na semana anterior. Para eu ter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o mesmo número que eu coloquei no denominador, no numerador também. Então, eu vou ter que multiplicar aqui em cima por 2 elevado a menos 10. Tá? Ou seja, eu vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima por 2 elevado a menos 10. Tá? Aí, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 10 sobre 2 elevado a 0. Tá? Porque eu vou somar os expoentes aí embaixo. Beleza? 2 elevado a 0 é quanto? É 1, né? 2 elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar somente 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 10.
Beleza, Francisco? Ok? Pronto, legal a pergunta da Márcia. Se o expoente de baixo for negativo, ele sobe positivo? Perfeito, é isso mesmo, tá? Isso mesmo, Márcio. Pela mesma ideia, vou fazer já um exemplo disso, tá? Só finalizando aqui. Então aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 6 menos 10 menos 4. Bora fazer o exemplo que a Márcia colocou, né? E se o expoente de baixo for negativo, fica como, professor? Bora lá, botar aqui desse outro lado aqui, que meu quadro está diminuindo, né? Então vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a menos 2, tá? Como é que eu faço nessa situação? Pensa em tirar esse 2 elevado a menos 2. Para eu tirar o 2 elevado a menos 2, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 2 elevado a 2, né? Por 2 elevado a 2. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa em cima, né? Então vai ficar 2 elevado a 2 em cima também. Beleza? Aí que vai ficar como? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. E aqui embaixo 2 elevado a 0. Beleza? Ou seja, se o expoente do denominador for negativo, ele sobe positivo. Se o expoente do denominador for positivo, ele sobe negativo. Tá? Beleza? Justamente, Francisco. Tá? Ok, galera? Então, lembre-se sempre disso, daquela regra de continuar com a fração equivalente. Tá? Então, esse negócio de subir positivo, subir negativo, é porque a gente está querendo continuar com a fração equivalente. Beleza? Como o Diego explicou na semana passada. Ok? Então, eu não quero ver ninguém dizendo assim, professor, não sei como é que eu coloco, que vai ter muitas dessas operações, né? 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 1. Não sei como resolver, professor. Sabe sim, que você viu aqui na aula, né? Com o professor Diego e Danilo, que eu vou colocar 10 elevado a 3 e multiplicar por 10 elevado com o sinal do expoente trocado. Se era 1, vai ficar menos 1. Repito. E somo 3 menos 1, 2. Eu já sei agora. Tá? Beleza? Francisco aí. Ele tinha perguntado logo assim, se os expoentes forem diferentes. Né? No caso aí, eu acho que ele está querendo perguntar se a base for diferente. Os expoentes já são diferentes. Né? Pronto. Os expoentes são diferentes. Né? Os expoentes é o número que está em cima. Né? E se a base for diferente? Legal. Quando a base é diferente, pessoal, a gente não tem o que fazer. Não tem como juntar, tá? Mas essa regra aí de simplificação pode usar, tá bom? Eu só não posso juntar, não posso fazer essa operação aqui, ó. Porque não é a mesma base, tá bom? Eu vou abrir aqui uma nova página e a gente vai fazer um exemplozinho desse, tá? Deixa eu colocar aqui. A Francisca, se a fração toda for negativa, o sinal continua aquela mesma regrinha, tá, Francisca? O sinal continua aquela mesma regra, tá? Se o sinal é negativo, o valor da base é negativo, você vai subir o valor negativo ou positivo, dependendo da operação, tá? Deixa eu criar aqui uma nova página. Bora lá, pega essa questão que o Francisco falou, né? Vamos supor que eu tenho assim, ó, 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 2, tá? 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 2. Como é que eu faço, professor? Você pode fazer a mesma regra para assumir com 3 elevado a 2 embaixo. Então você vai colocar vezes 3 elevado a menos 2 e em cima vezes 3 elevado a menos 2. Isso daqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1, né? Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a menos 2. Tá? Então, pode fazer esse jogo, né, de subir o número, não importando se a base é a mesma ou não.
Você só vai poder juntar, tá? Aí você vai ter que calcular esse cara aqui e calcular esse cara aqui, tá? E depois multiplicar. Beleza? Ok, Francisco? Outra coisa, tá, pessoal? Não confundam os operadores, não confundam os contratos. Os contratos que a gente está falando aqui é multiplicação, tá? Se for soma, é outra coisa, tá? Vamos supor que eu estou com 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 6. Eu posso pegar a mesma base e somar os expoentes nesse caso? Sim ou não? Coloquei no chat. Repetindo a pergunta para Márcio. Eu posso, na situação dessa soma aí, repetir a base e somar os expoentes? Perfeito, não posso. O que é que eu posso fazer aí para melhorar a situação? Eu poderia muito bem, né, calcular o 2 elevado a 4, calcular o 2 elevado a 6. Posso. Só que o que é que a gente faz, né? A gente vai trabalhar com uma forma de simplificação, tá? Pergunto, o que é que esse cara e esse cara aqui têm em comum? O que é que eles têm em comum? Eles têm alguma coisa em comum? O que vocês acham? A Vanessa colocou base. Perfeito. Eles têm alguma outra coisa em comum além da base? Eu vou reescrever o 2 elevado a 6 para vocês. Observem só. Isso daqui é igual a 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. E agora? Esse cara aqui tem alguma coisa em comum com esse outro? Perfeito, a Vanessa já colocou. 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 é uma coisa que está acontecendo o quê? Nos dois, né? Tanto em um operando quanto no outro operando. Aí vem aquele lance, né, de colocar em evidência. Coloca esse cara que está repetindo os dois em evidência, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso daqui é igual também a 2 elevado a 4. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 2 elevado a 4. Então eu vou pegar esse cara aqui, dividir por 2 elevado a 4 e dividir esse cara por 2 elevado a 4. E aí vai ficar 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4, 1. Mais 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2 sobre 2 elevado a 4, sobra quem? 2 elevado a 2. Beleza? Mesma coisa, tá, galera? É a mesma equação, tá? A mesma operação, né? A mesma expressão. Só que aqui ficou mais simples, porque eu vou fazer menos cálculo, tá bom? Então isso aqui é igual a quê? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4, desculpa, 2 elevado a 2, 4, né? 4 mais 1, 5. Tá? Então a operação de 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 6 é a mesma coisa de 2 elevado a 4 vezes 5, tá? Tá? Eu só estou fazendo um parênteses para vocês lembrarem um pouquinho de colocar em evidência, né? Colocar em evidência é a gente encontrar alguma coisa que tem nas duas operações, né? Nos dois operandos. Alguma coisa igual nos dois operandos, tá? Esse é o colocar em evidência. E aí quando você coloca em evidência, você vai multiplicar por essa coisa que está em evidência, dividindo cada termo, cada operando, tá? Só um parênteses, mas a gente vai trabalhar mais isso em exemplos, tá bom? Ok? Show? Beleza. Continuando, tá? Então a gente já viu operação de multiplicação, divisão, soma, vimos o operador de potência, de módulo, unário, né, que é aquele menoszinho que fica lá. Porém, galera, todos os operadores existe uma ordem, tá? Tem uma ordem que a gente tem que fazer primeiramente, tá?
Se eu tiver uma operação desse tipo aqui, eu tenho que organizar a bagunça. Rapidamente, qual o resultado dessa expressão aí? Coloque aí no chat. Pense aí e coloque aí no chat. Qual o resultado dessa operação? Pedro colocou 14. 14, Pedro? Onde é que tu botou esse 14? Menos 14. Francisco colocou menos 14. Gabriela colocou menos 4. Alguém mais? Francisco Léo também encontrou menos 4. Letícia menos 4. Maria tá convergindo para o mesmo resultado, né? Pessoal, o resultado dessa operação é menos 4, tá? Menos 4. Por que é menos 4, professor? Porque primeiro você vai ter que fazer isso daqui, ó. Tá? Você tem que fazer primeiro esse operador aqui. Operador de multiplicação, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Menos 4 vezes menos 3. Quanto é menos 4 vezes menos 3? Menos 12, né? Lembra da regrinha, tá? Qual é a regra? Eu vou multiplicar e pegar o sinal, né? Como são sinais diferentes, menos e mais. É o lado menos e mais dá menos, né? Aquele jogo do sinal. Menos e mais dá menos, tá? Aí vai ficar, ó, 3 mais 5, tá? E agora eu posso fazer a ordem que eu quiser. Eu posso ir do 3 menos 12 mais 5. 3 menos 12 vai ficar menos 9, né? Mais 5 vai dar menos 4. Tá bom? Beleza? Então, existe uma ordem. Tem que organizar essa bagunça, né? Essa bagaça aqui tem que ser organizada, tá bom? Então, qual é a ordem, galera? A ordem é menos, multiplicação, divisão, módulo e potência primeiro, tá? Esse menos, galera, que eu estou colocando aqui, é o operador unário, tá? Beleza? É o operador unário. Então, você pode jogar o menos para ali para dentro, se for o caso, tá? Ou você faz a multiplicação, ou você faz a divisão, ou você faz o módulo, ou você faz a potência primeiro. Primeiro vão esses caras, tá? Depois é que vai a soma e a subtração, tá bom? Então, primeiro a gente vai focar. Tem uma multiplicação? Resolve logo. Tem uma divisão? Resolve logo. Tem uma potência aqui? Resolve logo, tá? Então, fazendo assim você não se perde. Beleza? Ok? Por isso que aqui, né, dá menos 4. Porque primeiro eu vou fazer a multiplicação. Depois é que eu vou fazer as operações de soma e subtração. Tá? O menos, Francisco, é o operador unário, né? Se eu tivesse assim, ó, menos 5, certo? Esse é o que eu menos estou me referindo aqui, ó. Menos 5. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar, inverter o sinal do menos 5, vai ficar 5. Beleza? Se tiver assim, ó, vamos supor que eu estou com uma expressão assim, ó. Digamos, tá? Que eu estou com uma expressão dessa forma. Lembra que eu falei que esse menos é a mesma coisa do menos 1 vezes, né? Então esse menos é a mesma coisa do menos 1 vezes, que é um sinal de multiplicação. Ou seja, tem prioridade, né? Então o que eu vou observar? Ó, esse cara aqui tem prioridade, que é a mesma desse. Ó, todos esses daqui têm a primeira prioridade, tá? Certo? Vamos pensar aqui naquela pessoa, senhor de idade ali, ou então a pessoa que é grávida, né, uma pessoa deficiente que vai entrar no ônibus. Ele tem prioridade, então nem que você esteja cansado, dê o lugar para a pessoa, tá?
São esses sinais aí. São sinais de prioridade, tá? Então vou lá pegar o menos, tá? E vou dar prioridade para ele, também vou dar prioridade para o de multiplicações. Tem a mesma prioridade, tá bom? Então não importa o que é que eu vou fazer primeiro, desde que eles sejam feitos primeiro do que a soma e a subtração, tá? Então menos 5 vai ficar o quê? 5, né? 3 vezes 4 vai ficar 12. Agora eu só estou com soma. Agora vem o restante, né? Tem o pessoal, os jovens lá, né? Que aí podem ficar mais tempo em pé e tal, que a soma é subtração. Então aí eu vou lá e somo. 12 menos 8, tanto faz, né? Se eu fizer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não influencia. É uma soma e subtração, tá? 12 menos 8 vai ficar 4, né? 4 mais 5, 9. Ok? Show? Massa, essa turma é boa demais. Eita, e agora, professor? Como é que eu faço isso daqui? Quais são as prioridades aí, galera? Bora marcar aí as prioridades. Coloquei aí no chat. Qual é a prioridade? O que é que eu faço primeiro? Pronto, o Iranildo colocou menos, o Pedro a divisão, a Francisca falou sinal. Pessoal, vocês podem fazer qualquer um desses primeiro, tá? Qualquer um desses vocês podem fazer primeiro, só não pode fazer a soma ou subtração, tá? Então você pode ir um por vez, né? Desses daí que vocês falaram e depois é que vai para soma e subtração, beleza? Então, vamos, por exemplo, pegar o módulo primeiro. O módulo de menos 5 vai dar o quê? Vai dar 5, né? Então vai ficar menos 5, né? Porque 5 é o sinal positivo. Menos 5 vai dar 5, né? E aí tem esse menusinho aqui, tá? Esse menos não é... Esse menos que eu estou colocando aqui não é daqui, tá? É daqui, beleza? Então vai ficar menos 5. Ok? Todo mundo entendeu por que que o menos, o módulo de menos 5 dá menos 5? Sim? Show. Bora para a divisão agora, tá? Eu vou agora fazer essa divisão aqui. 8 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 2, né? 8 dividido por 4 dá 2. Então esse cara aqui eu já resolvi. Esse cara aqui também eu já resolvi. Vou para a potência aqui agora, ó. Vou para essa potência. 2 elevado a 2 dá 4, né? Aí vai ficar vezes 4 sobre 4 menos 5. E aí tem o menos 1 aqui. Ainda tem coisas com prioridade aí, né? Ainda tem vezes e ainda tem divisão. Bora resolver essa divisão aqui, ó. Tanto faz, tá? Você pode pegar 2 vezes 4 dividir por 4. Ou pegar 4 dividido por 4 e depois multiplicar por 2. Vai dar do mesmo jeito, tá? Então vou pegar aqui a divisão. 4 dividido por 2... Por 4 vai dar quanto? 4 dividido por 4 dá 1, né? Vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar menos 1 mais 2 menos 5. Então o resultado disso daqui vai ficar menos 6 com mais 2, menos 4. Pronto, a Shirley não entendeu bem esse módulo, tá? Bora aqui, ó. Isso daqui tá, Shirley, é a mesma coisa de menos. Quanto é o módulo de menos 5? É 5, tá? O módulo de menos 5 é 5. E aí não tem um menos aqui, né, fora? Então ele vai ficar menos 5, tá? Certo? Por isso que ficou o módulo de menos 5 com menos lá fora, ficou com o sinal que está lá fora, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Então só atenção aí às ordens, tá? Beleza? Primeiramente, módulo, o menusinho lá, né? Que está talvez alterando o sinal, a potência. Por último, só pensa assim, tudo vem antes da soma e da subtração.
Só pensa assim, tudo vem antes da soma e da subtração. Beleza? Existe também uma ordem que a gente faz usando alguns operadores de agrupamento. Tá? Esses operadores de agrupamento, eles agrupam expressões inteiras. Tá? Eu vou ter uma expressão, ou seja, uma composição de operações dentro delas. Tá? Qual é a ordem? A ordem é, primeiro, eu vou resolver o que tem entre parênteses. Em segundo lugar, eu vou resolver as expressões entre colchetes. E em terceiro lugar, eu resolvo as expressões entre as chaves. Tá bom? Então essa é a ordem. Deixa eu arrumar esse primeiro aqui. Beleza? Então eu posso ter, além das expressões, eu posso ter agrupamento de expressões. Primeiro eu vou resolver o que está em parênteses, depois colchetes, depois as chaves. É aqui que entra aquele lance de, talvez, a soma ele vai ter prioridade para ser calculado, tá bom? Porque eu vou ter um parêntese ali. Então, ó, calcula esse cara aqui. Força ele a calcular primeiro a soma, para depois calcular a multiplicação. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 3 menos mais 2 vezes 5. Se eu tivesse só dessa forma, qual é o resultado? O resultado seria 10, né, mais 3, 13. Certo? O resultado seria esse. Beleza? Mas se eu tiver assim, ó, o que é que vai acontecer? Primeiro você vai somar 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Tá? Olha o poder que esse parêntese tem, meu filho. Beleza? Então, o parêntese ele vai dizer o seguinte. Opa, errei, né? 3 mais 2 é 5. Foi mal. 5 vezes 5, 25. Obrigado, Franciscas. Obrigado, Franciscas. Tá bom? Então, o parêntese tem esse poder, né? De forçar com que aquela operação ela seja realizada primeiro, antes da outra. Tá? Ok? Beleza, galera? Então, só tenham atenção a essa ordem. Então, primeiro você vai fazer o que está entre parênteses, depois colchetes, depois chaves. E aí, dentro do que está lá desse parênteses, né, entra aquela mesma forma. Primeiro produto, né, aquela coisa lá, depois soma e subtração. Beleza? Só vai ter essa prioridade agora em cima do agrupamento. Tá bom? Dúvidas, galera? Tranquilo? Show. Bora exemplificar, bora praticar um pouquinho? Vou pegar aqui uns exercícios pra gente, tá? Bora fazer esse exercício aqui. O resto todo eu já repeti, então precisa a gente voltar pra lá. Bora fazer aí, bora fazer o primeiro, tá? E aí vamos fazer o terceiro, porque eu quero ainda entrar em funções hoje, tá bom? Pra gente não perder muito tempo. Mas pra gente só verificar se deu tudo certo. Então na primeira questão, eu tenho essa expressão aí gigante, né? Qual é a ordem? Primeiro eu vou ter que resolver o que, galera? Nesse caso aí. Perfeito, Francisco colocou, né? O que está entre parênteses. Perfeito. O que está entre parênteses esse cara aqui, né? Ó. Tem esse cara e tem esse cara, tá? Então primeiro, bora resolver esses carinhas aí, que está entre parênteses, tá? Então vamos lá, entre parênteses, né? Temos o primeiro caso, o segundo caso e terceiro caso. Vou colocar assim só para a gente se organizar. Então, no primeiro caso, a gente tem 8 vezes 4 mais 3. 8 vezes 4 vai dar o quê? 32, né? 32 mais 3, 35, correto? 32 mais 3, 35. Acho que é isso, né? Então, ó, eu coloco lá o colchete, as chaves, o colchete. Agora eu vou colocar o 35. Tá?
Repito aqui, ó, barra 7, né, dividido por 7, mais, agora bora resolver aí o que está aí nesse segundo parênteses, né? Primeiro é a divisão, né? Eu tenho uma soma, mas eu tenho a divisão. Prioridade é a divisão. 15 dividido por 5, 3, né? 3 mais 3, 9. Certo? 3 mais 3, 9, estou viajando. 3 mais 3, 6. Beleza? 15 dividido por 5, 3. 3 mais 3, 6. Tá? Então vai ficar 6 vezes 3. Fecho o colchete. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aí o vezes 2, menos 19 menos 7, é o quê? 12, né? 19 menos 7, 12. Dividido por 6. Fecho as chaves, vezes 2, mais 12. Beleza? E aí? Agora, qual é o próximo passo? O que é que eu vou ter que resolver? Pronto, Francisco colocou aí, né? Colchete, Irenildo também. Colchetes. Então, colchetes, o que é que eu só tenho? Só tenho só esse cara aqui, né? Só esse cara aqui que eu tenho entre colchetes. Então, eu vou resolver ele. Então, eu vou colocar aqui, ó, as chaves. 37 dividido por 7 vai dar o quê? Vai dar 5, né? Esse cara aqui vai dar 5. Beleza? 5. Vou colocar aqui para continuar mais organizado. Mais 6 vezes 3 vai dar 18, né? E aqui eu repito tudo. Menos 12 sobre 6. Colchetes vezes 2 mais 2. Ainda tem colchete aí, né? Não terminei ainda ele não. Então vamos terminar. 5 mais 18 vai dar 23, né? 23 vezes 2 menos 12 sobre 6 vezes 2 mais 12. Ok? E agora, próximo passo. O que eu resolvo agora? Chaves, vamos para chaves, né? 23 vezes 2 vai dar 46, né? Menos 12 dividido por 6, 2. Fecho colchetes. E agora eu resolvo os colchetes, né? Ainda não terminou os colchetes, né? 46 menos 2 vai ficar 44 vezes 2 mais 12. Pronto, acabou o colchete, acabou parênteses, acabou chaves. Então agora a gente vai para aquela ordem, né? Primeiro multiplicação, depois soma. Então aqui vai ficar 44 vezes 2 vai dar 88, mais 12 vai dar 100. Beleza? Francisco aí tem uma pergunta. Pronto, Francisco perguntou, né? Por que não foi usado o MMC? Porque, Francisco, aqui a gente tem uma divisão primeiro, tá? Ó, 15 sobre 5. Primeiro eu vou dividir, tá? Então por isso que não foi usado o MMC. Mas, professor, poderia ter usado o MMC nesse caso? Poderia também, tá? Ia dar o mesmo resultado, beleza? Quer ver, ó? Bora lá, o resultado dessa operação aqui toda, né? Cadê? Ó, o resultado dessa operação toda, né? 3 mais 15 sobre 5 foi 6, né? Beleza? Se eu fizesse o MC, 3 mais 15 sobre 5. Isso daqui ia dar o quê? Ia ficar 5. 5 vezes 3, 15. Mais 15. Isso vai ficar 30 sobre 5. Isso é igual a 6. Tá? Daria também certo. Beleza? Só que concordo comigo que é melhor dividir e depois somar, né? Nesse caso, é melhor dividir do que somar.
Então, normalmente a gente usa o MMC, né, quando a divisão não é exata, né? Então a gente tem 15 dividido por 5, aí é exato, né? Aí a gente não utiliza o MMC, tá? Então, a gente faz a divisão mesmo. Tá? Mas você poderia também, né, como o Diego falou, trabalhar com o MMC, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Show, galera! Nesse terceiro caso, é simples, né? Eu não vou nem me aprofundar muito, não. Vou só montar aqui a expressão para vocês. Vocês finalizem aí. Então, aqui tem o seguinte caso, né? Que é um caso mais corriqueiro, né? Ana foi ao mercado e levou para pagar suas compras uma nota de R$100. Esse exemplo aqui, pessoal, é há 10 milhões de anos atrás, tá? Porque os valores aqui não mostram a realidade de hoje, não. Infelizmente, né? Onde 3 quilos de arroz, o quilo era 1,80, né? 4 quilos de batata era 2,50 o quilo, tá? Os refrigerantes era 2,60 a garrafa, né? O quilo de feijão era 3,40, ou dá vontade até de chorar, né? E o quilo de frango era 5,90, beleza? Então essa era a lista de compras da Ana, tá? E ela levou R$100, né? Para comprar isso tudo. E ainda sobrou troco, viu? Então, como é que eu montaria essa expressão, né? Ora, se a Ana levou R$100, né? Eu vou colocar aqui, ó, 100. Quanto é que ela vai ter de troco? Ela vai ter de troco menos o que ela gastou, né? O que foi que ela gastou? Essa listazinha de compra aqui, né? A lista de compra dos sonhos da gente, né? Tá esse preço aí, né? Então vai ficar, ó, 100 menos. Aí eu vou colocar, ó, entre parênteses, porque eu quero que primeiro venha o resultado disso, para depois eu diminuir com 100, tá? Então esse é o lance do parênteses, da prioridade, tá? Então 3 kg de arroz a 1,80 vai ficar 3 vezes 1,80, mais 4 kg de batatas por 2,50, mais 12 garrafas de refrigerante por 2,60, mais 1 kg de feijão a 3,40, mais 5 kg de frango a 5,90. Então você vai calcular toda essa expressão que está entre parênteses, né? E aí depois tirar de 100 e aí você vai ter o troco da Ana, tá? Há 10 milhões de anos atrás. Beleza? Nessa lista de compra aí. Tá bom? Então isso daí é o uso das expressões matemáticas, né? O uso dos parênteses, aí a gente está vendo uma visão do uso deles. Ok? Show, galera? Perfeito? Tranquilinho aí em relação às expressões? Então, só recapitulando. Primeiro, colchetes. Desculpa. Primeiro, parênteses. Depois, colchetes. Depois, chaves. Depois vai vir qualquer outra coisa que não seja subtração e soma, né? E aí, por último, vai a subtração em soma. Ok? Show? E aí eu quero também, na aula de hoje, a gente fazer uma introdução a funções, beleza? Eu vi nos comentários de vocês, né, que muitos ali, eu estou em dúvida ainda em função, ainda não entendo bem função, tá? Então, vamos pegar esse finalzinho da aula para a gente debater um pouquinho sobre função, tá? Beleza? Pois é, Shirley, é triste, né? A R$100, antigamente o pessoal falava assim, né? Quando pegavam, há tempos atrás, R$100 vinha com uns 7 sacolas cheias. Hoje, se você pegar aquela sacolinha pequenininha, ainda tá no lucro, né? Complicado mesmo. Beleza, galera? Então, vamos fazer a introduçãozinha a funções. Eu vou mostrar um videozinho pra vocês, tá? Pra gente fazer a introdução. Mas hoje a gente vai falar o quê? Sobre uma definição de forma bem simplificada do que é uma função, tá? Vamos ver os diversos usos, que com certeza a gente não vai fazer quase nada em matemática em relação à administração, à computação, à matemática, ou qualquer curso que você for fazer. Você vai recorrer à função, tá? E aí eu vou explicar o porquê disso, tá? Vamos falar um pouquinho de composição de funções, e aí vamos entrar na prática, tá? Pronto, a Shirley está perguntando se a gente vai ver
funções em limites. A gente não vai trabalhar com limites, tá? Mas a gente vai dar umas noções aqui para vocês entenderem mais ou menos a ideia de limite. Mas a gente vai só no básico mesmo, tá, pessoal? Então a gente vai ver praticamente todas as funções mais usuais, tá? Beleza? Então, para entender de forma simplificada o que é função, eu vou mostrar para vocês esse videozinho, né, bem ilustrativo de uma situação engraçada, né, que aconteceu aí com o pica-pau do Shinrei. Deixa eu compartilhar aqui outra tela com vocês, espera aí. Bora lá, presta atenção no vídeo, tá? Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Quatro pra você, um, dois, três, quatro pra mim. Cinco pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Repetir aqui de novo. Um pra mim, dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. Quatro pra você, um, dois, três, quatro pra mim. Cinco pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Como falou aí, né? Como foi dito aí, o pica-pau se lascou, coitado, né? Se lascou. Deixa eu voltar. Você conhece os principais desafios da... Deixa eu voltar aqui para os slides. Beleza, galera. O que é que a gente viu aí? Não é uma ilustração de como você tacar a perna no pica-pau, né? Beleza? A Sheila colocou. Hoje essa realidade está nos comércios, né? Tipo isso. Então é o seguinte, bora definir uma função a partir dessa ilustração que a gente acabou de ver, né? Eu quero saber quanto é que o pica-pau teve em relação à raposa, tá? Então vamos supor, né? Quando o cara falou assim, um pro pica-pau e um para mim, com quanto alimento cada um ficou? O pica-pau ficou com um alimento e a raposa ficou com um, correto? Ele falou, né? Um para você, um para mim. Então, cada um ficou com um nesse primeiro caso, né? Quando o alimento era um para o pica-pau, a raposa ficou com um. Beleza, meio a meio, né? Quando a raposa colocou dois para o pica-pau, dois alimentos para o pica-pau, com quantos a raposa ficou? Ficou com três, né? Ficou com três alimentos, correto? Porque aí o pica-pau ficou com dois, ele botou mais dois na conta dele, né? Ficou com três, beleza? Correto? O que é que aconteceu depois? Aí depois complicou mais ainda para o pica-pau, né? Quando o pica-pau estava com 3 alimentos, a raposa ficou com 6. Quando o pica-pau ficou com 4, a raposa ficou com 10. Tá? Se vocês verem o vídeo de novo, vocês vão ver esse caso, né? Contando assim no dedo, né? Tá acontecendo isso, beleza? Ok? Isso, pessoal, é uma relação, tá? Uma relação entre o que aconteceu com o pica-pau e o que aconteceu com a raposa. Então, quando a gente tem uma relação, né, entre dois conjuntos, a gente vai ter uma função, tá? Uma relação vai definir uma função, beleza? Então, a função ela é baseada em conjunto, como o Diego mostrou na aula passada. Quando o pica-pau tinha 1, a raposa tinha quantos alimentos? 1. Quando o pica-pau teve 2, a raposa tinha quantos alimentos? 3. Quando o pica-pau tinha 3, a raposa tinha quantos alimentos? 6. Quando o pica-pau teve 4, a raposa teve 10. Tá? Então, qual é a variável no meu caso aqui? É a quantidade de alimentos. Então, a quantidade de alimentos é a minha variável, que vai definir a função, né? Que a função ela vai estar operando. Então, quando o x é 1, a raposa recebe 1. Quando o x é 2, a raposa recebe 3. Quando o x é 3, a raposa recebe 6. Quando o x é 4, a raposa recebe 10. Beleza? Ok? Todo mundo entendeu essa visão
do nosso problema para o conjunto, certo? Todo mundo entendeu? Aí, Francisco e Chile, a gente pode ver que nem sempre é o dobro, né? Porque, ó, se você pegar o 1 vezes 2 daria 2 e não 1. Aqui, ó, o 3 é o dobro, né? 3 vezes 2, 6. Mas o 2 já não acontece, né? O 4 já não acontece. Então, essa função, ela não é tão fácil da gente observar, né? Montar ela, mas a gente consegue isolar os valores, né? Quando é 1, outro é 1. Quando é 2, outro é 3. Daqui a pouco a gente vai fazer essa função, tá? Aí vocês vão entender como é que chega a ela. Beleza? Mas, na maioria dos casos, a gente consegue encontrar uma lei de formação, tá? Eu já vou falar sobre isso. Então, vamos aqui colocar em outros termos essa relação, tá? Então, função é a relação entre dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Vai ficar gravado assim, Letícia. O conjunto A e o conjunto B, tá? Para a função ser válida, obrigatoriamente, um elemento de A deve corresponder a um único elemento em B. Então, um elemento em A tem que corresponder a um único elemento em B. Se por acaso o A estiver com uma seta para dois elementos em B, não é uma função. Beleza? Só pode ser de 1 para 1. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui. Aqui é uma função. Cada elemento em A, né, está correspondendo a um único elemento em B. Então, ó, aqui está correspondendo a um elemento em B. Aqui está correspondendo a um elemento em B. Aqui também. E aqui também. Só tenho só uma ponta aqui para a seta. Beleza? Ok, galera? Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, eu não é uma função. Por quê? Porque eu tenho um elemento aqui em A que não tem nenhuma correspondência em B. Tá? Então, isso aqui não é uma função. Beleza? Ok? Show? E aqui, tá entendendo bem, Sheila, Rosângela? Por favor, né? Aqui, ó, não é uma função. Por que não é uma função? Porque o 4, ele está relacionando dois elementos só em B. Tá? Então, dois elementos em B. Não é uma função também. Tá? Então, ou seja, eu posso ter, faltando em B, um cara sem estar relacionado. Mas eu já não posso ter em A alguém faltando. Tá bom? Beleza? Então, todos os elementos do conjunto que a gente chama de conjunto domínio tem que ter um correspondente no conjunto B que a gente chama de conjunto imagem, tá? Então tem que sempre ter um elemento no A, tá? Relacionado a um elemento, a um único elemento em B, tá bom? Ok? Show? Dúvidas? Alguém que tem alguma dúvida? Pode colocar aí no chat, se tiver dúvida. Então, galera, usos diversos, né? A gente vai usar a função para tudo. Para tudo, né? Para a gente definir, no caso do pica-pau, né? Como é que eu posso definir essa função aí, né? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que essa função ela vai nos naturais sem o zero. Esse asterisco quer dizer sem o zero, tá? Nos naturais também. Eu não vou ter um alimento quebrado, né? É a função dos naturais sem o zero para os naturais. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. N asterisco é um número que vai de quê? De 1 até lá vai pedra, né? Até infinito, certo? E esse cara aqui também vai de 1 até o infinito, não tem problema em especificar o valor, né? Natural. Beleza? E olha só como é que essa função ela se comporta, tá? Se o x é 1, o f de x é 1. Ou seja, quando o alimento é 1, a função, né, vai dar 1. Beleza? Que é esse primeiro caso aqui, ó. Quando o x é 1, f de 1 é 1. Beleza? Se o x não for 1,
como é que vai ser a formação? Olha só, galera, como é que vai ficar essa formação. Vai ficar f de x é igual a x mais f de x menos 1. Olha só como é que vai ficar. Então, vou fazer aqui um passo a passo para vocês. Quando f for 2, com quanto a raposa vai ficar? Vai ficar x é igual a 2 mais f de 2 menos 1. Quem é f de 2 menos 1? F de 1. E o f de 1 vale quanto? Vale 1. Então, no final das contas, vai ficar 2 mais 1, que é 3. Opa, que é 3. Bateu, né? Ó. Quando o x é 2, f de 2 é 3. Ok? Beleza? Bora pro outro, para ficar mais claro. F de 3. Quando o pica-pau tem 3 alimentos, com quanto a raposa vai ficar, né? X é 3, mais f de 3 menos 1. Quanto é f de 3 menos 1 é igual a f de 2. F de 2 a gente calculou, né? Que vale quanto? 3, né? Botou a perninha do 3. Então, isso aqui é a mesma coisa de 3 mais 3, que é 6. Né? Então, quando a gente tem uma função, galera, ela vai dar uma lei. Então, eu não preciso fazer mais o conjunto. Eu não preciso ficar anotando cada valor e correspondente, tá? A função por si só, ele já vai dar isso, tá? Esse é o lance. Beleza? Ok? Então, a gente pode tratar, né, uma função como sendo uma lei de formação, tá? A Francisca está dizendo que não entendeu. Pronto, bora lá. Francisco, vou apagar aqui de novo. Aqui eu fiz uma função, tá, que vai desempenhar como é que está se comportando essa função dos conjuntos. Tá? Então tem um conjunto aqui à esquerda, que é o dos alimentos do pica-pau, e o conjunto da direita, que é quantos elementos a raposa vai ter. Beleza? Certinho? Então eu quero uma lei, eu quero uma formação de como é que eu posso obter o valor que a raposa vai ter sem ter que fazer um por um. Tá? Então, quero saber como é que é essa formação. E aí, eu cheguei nessa formação que vocês estão vendo aí. Tá? Onde, se o x for igual a 1, ou seja, se o alimento que o pica-pau tiver for 1, o valor da função vai ser 1. Ou seja, quando eu coloco um valor para o x, eu vou colocar esse valor na função, né? Então, esse cara aqui vai ficar o quê? F de 1 é igual a 1. Tá? Que é o que a gente está vendo nessa primeira seta, ó. Quando o pica-pau tem um alimento, né, a raposa também tem um alimento. Certo? Tranquilo até aí, Francisco? E os demais. Ok? Se por acaso o x não for 1, vai acontecer o segundo caso, que é esse cara aqui, ó. Tá? Se o x não for 1, como é que vai ser a função, então? Vai ficar assim, f de x é igual a x mais f de x menos 1. Exemplo, né? Se eu colocar f de 2, tudo onde tiver x vai virar 2, né? Então vai ficar assim, ó. 2 mais f de 2 menos 1. Ok? Ou seja, eu só peguei aonde tinha x, coloquei o valor 2. Ok? Todo mundo tranquilo? Entendido? Sim? Pronto. Aí o que é que vai ficar? Isso daqui é igual ao quê? Isso é igual a 2 mais f. Lembra lá daquela lei, né? Que tiver entre parênteses a gente vai resolver primeiro, né? 2 menos 1 dá quanto? 1. Né? Então vai ficar 1. Certo? Quanto é que é o f de 1, galera? F de 1 é 1. Beleza? F de 1 é igual a 1. Ok? Aí aqui eu só substituir. Ficou 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Ok? Ou seja, quando o pica-pau tem 2 alimentos, com quanto é que a raposa vai ficar? Com 3. Beleza? Ficou claro?
Então, sempre que a gente tiver uma função, né, a lei é essa. Eu vou pegar o que tiver no x e vou substituir do lado direito. Tá? Ok? Então, foi isso que eu fiz quando eu coloquei o f de 3. Tá? F de 3, ó. Vou agora um pouquinho mais rápido, tá? Aqui em cima, ó. F de 3 é igual x é 3 mais f de 3 menos 1. Beleza? Vai ter sim, Chile. Tá? Eu vou me prolongar um pouquinho mais também ainda hoje, de novo. Mas vai ter também um jogozinho ainda hoje, tá? Beleza? Ok, galera? Então vai ficar 3 mais f de 3 menos 1. Então vai ficar f de 3 é igual a 3 mais 3 menos 1 dá 2, né? Quanto é que é o f de 2? Opa, tá bem aqui embaixo, ó. F de 2 é 3. Então vai ficar o quê? F de 3 é igual a 3 mais 3, que é 6. Beleza? Ok? Então aí a gente tem o resultado, né? Que quando x for 3, o f de x é 6. Ok? Beleza? Entenderam? Então, essa forma de eu enxergar a função, sem ser com conjunto, é muito mais prática. Porque eu vou ter uma lei de formação ali. Tá? Onde o x representa um valor do domínio, né? E o f de x vai ser o valor da imagem, né? Ou seja, o valor que eu vou estar batendo ali, né, do lado direito. Tá? Então a gente pode enxergar dessa forma aí, ó. Eu tenho uma função que vai levar do domínio para o contradomínio ou imagem, né? Também é chamado de contradomínio, tá bom? Então, nas aulas futuras a gente vai ver que existem certos tipos de função que tem sua lei, tá? Que já tem uma coisa que vai identificar. Por exemplo, essa função aqui, ela não tem uma lei específica, tá? Mas existem algumas leis que a gente já vai ver de acordo com a função. Então vai ter uma função que ela vai ser quadrática, né? Que vai ser uma função de segundo grau, que vai descrever essa equação que está aqui, né? Que vai definir esse gráfico. Vai ter uma função exponencial que vai definir esse gráfico, tá? Vai ter uma função retilínea que vai definir esse gráfico, né? Como, por exemplo, aqui é muito usado em administração, né? Um gráfico que representa o custo e a receita. E aí, quando é que eu vou ter uma receita maior do que o custo? A gente pode ver através de gráficos isso, tá? Então, isso aqui a gente vai ver mais nas aulas futuras, né? Cada tipo de gráfico desse, como plotar um gráfico e tudo mais, tá? Então, existem algumas funções que já têm umas leis determinadas, né? De acordo com o valor do x. Se o x está elevado ao quadrado, se o x está numa função logarítmica, se o x está num expoente, tá? Então, cada posição que o x vai estar na função, ela pode definir o formato dela. E a gente vai ver em aulas futuras isso, tá? Mas, o que eu quero que vocês observem, cada função tem uma lei, uma relação, tá? Como é que eu vou me relacionar o domínio com o contradomínio, tá bom? Por fim, eu quero só abrir um parênteses na decomposição. Teve alguns alunos aí que chegaram a falar comigo, né? Perguntando, professor, como é que responde essa questão aqui? Aí eu falei que é uma composição, tá? Composição, pessoal, é muito simples, tá? É muito simples. Desde que você entenda o que é função, tá bom? Então a gente já sabe o que é função. Então como é que é uma composição de funções? Na composição, a gente vai meio que juntar as funções, agregar as funções, tá? Então tem uma função, vou botar aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma função que vai do conjunto A para o conjunto B, e eu tenho uma função que vai do conjunto B para o conjunto C, tá? Digamos que eu tenho essa situação, tá? Do conjunto A para o conjunto B, e eu tenho uma função que vai do conjunto B para o conjunto C. Eu quero uma função que vai direto do A para o C. Eu quero algo desse tipo aqui. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente está fazendo uma composição de função, tá? Desista não, Chico. Você consegue. Você vai chegar até o final, tenho certeza disso, tá? Então, a gente tem essa composição. E o que é uma composição?
Na composição, galera, a gente tem uma seguinte coisa. A gente está colocando como se fosse o que está entrando aqui no A, né, o domínio do A, vai entrar como sendo o contradomínio em C. Como assim, professor? Não entendi não. Bora lá. Antes da gente entender essa parte, né? Lembra que eu falei quando a gente estava trabalhando só com esse caso aqui, ó? Entendeu? Só com esse caso aqui, né? Eu tenho aqui um domínio, eu tenho uma imagem, né? Lembra da lei que eu falei? Todo mundo no domínio tem que ter um correlacionado na imagem. Beleza? Eu não posso ter um elemento do domínio que não esteja vinculado à imagem. Beleza? Essa lei ela tem que se manter mesmo na composição, tá? Eu tenho que ter essa lei na composição também. Ou seja, bora voltar aqui da composição. Então, se eu coloco, eu quero saber se eu colocar um valor aqui no conjunto A, qual vai ser o valor no conjunto C. Eu vou ter que navegar para o B e depois ir para o C, certo? A partir desse valor que está ali no A. Outra forma é compondo, mas para compor eu também tenho que ter a mesma coisa. Todo mundo no A tem que ter um elemento no C. Se eu não tiver um elemento no C, eu não tenho uma função, tá? Eu não vou ter uma função nesse caso. Então, as funções devem ser compatíveis, ou seja, o elemento que está no A tem que ter uma imagem no C. Se não tiver, não é função, tá? Então, lembre que sempre vai ter que ter essa formação, tá? Essa lei de formação da função tem que existir, beleza? Bora ver aqui um exemplo, tá? Vocês vão ver como é bem simples, tá, pessoal? Essa questão da composição. Presta atenção, faz que nem o Mr. Bean, né? Abre os olhos, né? Eu esqueci de botar a figura do Mr. Bean aqui. Então, eu tenho uma função f de x que vai dos reais nos reais, tá? Eu tenho a função g de x que vai nos reais nos reais. Então, eu não vou ter problema em relação à definição dos valores, né? Vai ficar tranquilo, posso trabalhar com qualquer valor, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho f de x igual a x mais 5, g de x igual a x ao quadrado menos 3. Se eu quiser uma composição desse jeito aqui, como é que isso vai ficar? Como é que eu vou ler isso primeiro, né? Aqui a gente vai chamar a função bola, tá? G bola f. G bola f. É uma composição aqui, tá? Então, quando eu quiser a composição G bola f, é a mesma coisa disso bem daqui, galera. G... Deixa eu colocar o amarelo, acho que fica melhor. G f de x, tá? G bola f é a mesma coisa que G f de x, tá bom? Beleza? Então, só recapitulando que a pergunta da Francisca, né? G bola f quer dizer o quê? É uma composição de funções, tá, Francisca? Eu estou querendo dizer que eu quero uma função que vai do domínio de f para a imagem de g. Meu Deus do céu, complicado, né? Bora lá, de novo. Eu quero uma função que vai do domínio de a, né? No caso aqui, bora pegar essa imagem aqui, ó. Eu quero a função que vai no domínio de a, certo? Um x aqui que está em a, para o domínio de c, certo? Que é o g de x aqui, tá? Então, eu quero uma função que vai fazer isso, né? Eu vou pegar um x que está em A para dar um valor que está em C, tá? Beleza? Começou o alfabeto, né? As equações, tá? Então, x é um valor qualquer, tá bom? Então, g bola f é a mesma coisa que g de f de x. É como se ele estivesse dentro do g, tá? Beleza? Então, observa isso daí, ó. Então vai ficar g f de x, né? O que é que eu vou fazer agora, né? Isso daqui vai ser igual ao quê? Isso vai ficar a g. Quem é o f de x? Opa, f de x, professor, é x mais 5. Correto, x mais 5.
Olha, começar a diminuir as coisas, né? Então, g de f de x é igual a mesma coisa, né, que g de x mais 5. Ok? E agora, professor, o que é que eu faço? Agora você vai usar esse carinha aqui. Quem é o x agora, galera? O x é x mais 5. Ah, professor, complicou. Bora fazer o seguinte. Eu vou transformar aqui, ó, só mudar as variáveis. Para ficar mais fácil. G de y é igual a y ao quadrado menos 3. Eu só mudei a variável, tá? G de y é igual a y ao quadrado menos 3. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero substituir o y por x mais 5. Então vai ficar como? Vai ficar g... Aliás, vou botar logo aqui a formação. Vai ficar x mais 5 ao quadrado menos 3. Tá? Ou seja, eu só peguei o y, aqui no meu caso aqui é x mais 5, e substituí lá. Essa é a função composta, ou seja, essa é a função g bola f. Tá? Beleza? Então, isso daqui é uma função composta. Às vezes a gente se confunde demais, mas é simplesmente isso. É eu pegar os valores, colocar dentro do g, depois eu substituir os valores que estão do g na função g. E aí eu tenho a função composta desejada. Tá bom? Beleza? Bora fechar a aula de hoje, né? Fazendo só uma práticazinha aqui, ó. Digamos que eu tenho essa função aí, né? Um conjunto, a função f que está definida no conjunto de A para B, tá? E eu tenho a função g que está de B para C. Aquela mesma exemplozinho, né? Eu tenho aqui o A, tenho o B e eu tenho o C. Eu tenho a função f que está indo de A para B e eu tenho a função g que está indo de B para C, né? Está definido aqui em cima, ó. Beleza? Tem a função f de A para B é a função g de B para C. Tá bom? E aí eu tenho o quê? Eu tenho que f de x é igual a x menos 1. E g de x é igual a 2x mais 1. Tá? E ele me deu também como é que é a forma dessa função. Além disso, ele me deu os conjuntos, né? Conjunto que está, qual é o conjunto A, qual é o conjunto B e qual é o conjunto C. Tá? Ele me deu todas essas informações. Beleza? A Anne está perguntando se pode assinar. Pode. Daqui a pouco eu vou liberar, tá, Anne? Vocês podem assinar. Não tem problema nenhum, não. Tá? Mas lembre-se, tá, que aqui não tem nada a ver com a UAP. Então, se tiver uma frequência na UAP, faça da UAP ir lá também, tá bom? Beleza, galera? Então, essa função. Eu quero saber qual é a função g bola f, tá? Qual é a função g bola f? Então, vamos lá. G bola f é igual ao quê? G de f de x. Ok? Então, lembrar. G bola f é a mesma coisa que g de f de x. Tá? Quem é f de x? F de x é x menos 1. Então, esse cara aqui vai ser igual a quê? G de x menos 1. E agora eu vou e pego esse x menos 1 e substituo na função de g. Vai ficar o quê? G não. Vai ficar 2x menos 1 mais 1. Tá? Ou seja, galera, eu só peguei o quê? Esse carinha aqui e substituí por esse carinha aqui. Tá? Então, peguei o x menos 1 e coloquei no lugar de x. Beleza? Então, ficou 2, que multiplica x menos 1 mais 1. Continuando a brincadeira, aqui vai ficar 2x menos 2, né? Eu multiplico esse por esse e esse por esse. E coloco aqui a soma de novo. Então, no final vai ficar 2x menos 1. Tá? Então, essa é a função g bola f. Beleza? Ok? Então, composição é isso, galera. É eu pegar uma função e botar dentro da outra. Como se fosse isso, né? Pego a função,
boto dentro da outra função, tá? Então, mas a gente não se preocupe que é a introdução, tá? A gente vai ver mais exercícios disso, mais práticas disso, tá? Depois vocês dão uma revisada no material para ficar mais claro, beleza? E aí no final das contas o que é que eu quero, né? Eu quero definir o domínio e o contradomínio dessa função, tá? Então quais são os domínios? Qual é o domínio aqui no caso? Seria o A. Eu não estou indo do A para o C, então o domínio é o A, tá? Então o A é o que? É 1, 2 e 3. E qual seria o contradomínio dessa função, né? É eu substituir o x por 1, por 2 e por 3. Então substituindo o x por 1, eu vou ter qual valor para o contradomínio? F de 1, G bola F de 1 vai ser igual a quê? 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1, tá? G bola F de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 1, que é igual a 3. E o G bola F de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 1, que é 5, tá? Então, o domínio seria o conjunto A e o contradomínio seria os valores que eu vou obter a partir de cada elemento do domínio, que seriam 1, 3 e 2. E aí eu vou verificar, esse cara aqui está no C, opa, o 1 está aqui, o 3 está aqui e o 5 está aqui. Pronto, tá. Então isso significa que realmente é uma função, beleza? Se por acaso um desses valores não tivesse em C, aí não seria uma função. É aquele lance lá, né, de eu ter um valor no domínio que não tem valor na imagem. Tá bom? Ok? Bora finalizar a aula de hoje com o quiz. Vizinho rapidinho. Vou pegar aqui o link. Preparados? Preparadas? Vou lá. Pronto, coloquei aí o nomezinho de vocês. Quem quiser se identificar, se não tiver, não tem problema. A Renata tá aqui, Gabriela, Francisco, Josiel, Daniel, Sabrina, Toquinha, não sei o que é Toquinha, Isaac, Lohan, eu não, Giovana, Shirley, Natanael, Vanessa. Detalhe, tá, galera? Assim não, os cálculos são simples, né? Mas é bom você ter uma canetinha ou um papel aí do lado, tá? Pra ser mais rápido, talvez, tá? Então separa aí. Rayane, Vanessa, Jorge, Diego. Beleza. Mais um minutinho aí pra gente iniciar. Já tô passando do tempo aqui. Vamos lá, mais um minutinho. Enquanto isso eu vou já preparando aqui outro negócio. A sala tem 48, quando chegar nos 35 a gente inicia. Ou não, né? Se não for.
Vou lá, 1 minutinho, tá? São 10h49, 50 a gente inicia o jogo. Beleza, atenção. Faltam alguns segundos. Falta 1 minuto. Bora lá. Vamos lá, galera. Então, atenção, tá? Leiam direitinho as perguntas, tá? Não se preocupe tanto em relação ao tempo, por mais que dê mais pontos, né? Mas a prioridade é responder corretamente, tá bom? Então, foi. Até que hoje está acirrado. Enquanto o Renan e a Ana Carla tomando a dianteira. João Vitor vindo logo atrás. Vanessa. Dá uma carreira aí, ó. Pronto, Franciane. A frequência ela tá lá no Classroom, tá? Lá no material frequência. Mas eu vou já daqui a pouco eu vou botar o link por aqui também, tá bom? Só um minutinho. Terminar o game aqui eu coloco. Enquanto temos o Renan, Ana Carla, Natanael, Licíndio, que responderam todas corretamente. Muito bem, galera. Faltam algumas pessoas completarem. Perdeu, foi feio, Chile? Não, é quando você está no ambiente competitivo, é assim, é complicado. Tem mais atenção no sinal, né? Nas coisas e tudo mais. Mas assim, não se preocupe em relação a tempo.
o tempo que eu coloquei é suficiente para vocês pararem. Foquem, quando tiver esses gamezinhos, né? Foquem, pessoal, em responder corretamente. Então, leve o tempo que precisar, tá bom? Legal, 29. Então, só para os comentários finais a gente finaliza. Pronto, o principal é você ter essa consciência que acertar, tá, Francisco? Isso daí é o que vale mais, tá? Muito bom, galera. Show. Vamos lá, mas teve muita gente que acertou bem, ó. A Toquinha, que eu não sei quem é a Toquinha. A Railane, ela acertou 4, né? Teve outros que também acertaram muitas, tá? Então, parabenizar aí, né? Quem teve as maiores pontuações, que é bom também a gente dar parabéns, né? Renan, Natanael, Ana Carla, Alicinho, tá? Bugou nesse daí, José. Beleza, então vou só comentar rapidamente, tá, galera? O resultado da expressão, né? Quanto é? Então vamos lembrar, né, que primeiro vai os parênteses, né? Então primeiro eu vou fazer a operação 3 menos 7, que daria menos 4, né? E 8 dividido por 2 dá menos 4. Menos 4 é menos 8, tá? Então a resposta correta é menos 8. Nessa expressão, nesse texto aqui, né, a única coisa que está errada é o quê? Que ele está dizendo que para resolver primeiro a multiplicação, né? Mas primeiro eu tenho que resolver os parênteses, tá? Então primeiro eu tenho que resolver os parênteses para depois conseguir fazer a operação de multiplicação, né? Divisão e por último soma e subtração, beleza? Então a segunda questão estaria falsa por conta que ele está dizendo que primeiro é multiplicação e divisão. Se eu tenho parênteses, primeiro é parênteses, tá? Na terceira questão, ele está querendo saber qual o único valor que não daria certo aqui nessa função, né? Já que a função é definida dos naturais para os naturais. Lembra, né, da aula passada que o Diego falou que os números negativos não estão dentro, né, das funções do conjunto dos naturais. Então, para essa função aqui não tá pegando um elemento negativo, qual seria o valor para o x? Era o x igual a 5. Então, se eu pego e coloco o x, o valor 5, a função vai ficar o quê? 4 menos 5, menos 1. Menos 1 não está no conjunto dos naturais, tá? Então, na terceira questão, a resposta correta seria o item 5, tá? O item que tinha o valor 5, beleza? Na quarta função, ele está perguntando, né, qual seria o valor da imagem se o domínio é 10. Então, basta substituir o x por 10. Então, colocando o x no lugar do x o valor 10, vai ficar 10 menos 5, que dá 5. Tá? Então, para x igual a 10, o valor da função seria 5. Beleza? 10 menos 5, 5. Ok? E por fim, né, a gente tem a função composta, para vocês colocarem g bola f. Então, fazendo o g bola f, a gente teria x. Então, g bola f é igual a x. Por quê? Né? Eu iria pegar f de x, que seria x mais 1, e colocar dentro do g de x. Então, substituindo x por x mais 1, vai ficar x mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1, 0. Vai ficar só x. Então, a resposta correta da quinta seria g bola f de x é igual a x, tá? Então, essas eram as respostas corretas, tá? Depois pratiquem, revejam os vídeos, deem uma olhada direitinho. Já tem exercício que vai ser liberado daqui a pouco, 11 horas, né? O exercício 2, tá? Do nosso curso. E o link de frequência eu estou colocando no chat agora mesmo, tá? Mas esse link também está lá no Classroom, tá bom, pessoal? Então, vocês podem também usar o link do Classroom para colocar as respostas da frequência, tá? Então é isso, galera, por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido muito, tá? E pratiquem, estudem, que
com certeza vocês vão obter muito mais informação, muito mais conhecimento, tá bom? Pode colocar só e-mail, certo? Só isso mesmo, coloque um e-mail, tá? Porque eu estava pedindo 2 vezes, aí eu tirei para colocar só uma informação, tá? Então valeu, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Então até próximo sábado com o professor Diego, tá? Valeu, galera, tchau, tchau, bom final de semana, bons estudos. Fui.